Olá pessoal, tudo bom com vocês? Revisão ortográfica e gramatical. Meu nome é Anderson, eu sou revisor de texto e eu trabalho com revisão há mais de 10 anos. Eu deixei aqui embaixo, pessoal, o link do meu site e também os meus e-mails, se vocês precisarem de orçamento. O serviço de revisão ortográfica e gramatical é um serviço que implica alterações de ortografia, estritamente, e de gramática. Então, existem, na verdade, pessoal, vários tipos de revisão e de serviços de revisão. Você precisa, como autor, conhecer a qualidade, entender a qualidade do seu texto e perceber como foi o processo de redação do seu texto. Você não vai simplesmente escrever um texto aleatoriamente e mandar para um revisor. Você não deve fazer isso para nenhum tipo de texto, porque o processo de redação ele precisa ser planejado, pensado, né? Principalmente para o caso de textos mais complexos, como um livro, como o caso de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. Você não vai simplesmente escrever um texto e mandar para um revisor. Então, você precisa, da mesma maneira, entender que tipo de serviço seria útil para o seu texto, né? O que você precisaria? Porque não são todos os textos que precisam apenas de uma simples revisão. Na verdade, o que eu posso dizer, que é uma regra sempre, é que todo texto precisa ser revisado, né? Mas a revisão, o tipo de revisão vai depender da qualidade do texto, né? Se o texto tiver muitos problemas, isso provavelmente revela que o texto foi mal elaborado, que não houve uma preparação do material. E é muito comum que às vezes o texto não tenha, por exemplo, problemas ortográficos e gramaticais, né? Nem tantos problemas ortográficos e gramaticais, né? Nem tantos problemas de gramática, mas que ele tenha outros tipos de problema, que ele tenha problema de ideias, que ele tenha problemas de períodos incompletos, problemas a respeito do gênero textual em si, ou seja, aquilo que foi escrito não bate muito bem para determinado gênero. E esses problemas, eles são problemas que estão além da revisão. Todo revisor vai tratar e cuidar desses problemas? Não é todo revisor, né? Isso vai depender, na verdade, da atuação do revisor. Eu trabalho muito com textos acadêmicos. Então, a minha revisão acadêmica ela é muito completa, ela vai muito além das contribuições ortográficas e gramaticais. Mas eu ofereço serviços diferenciados, né? Só para revisão ortográfica e gramatical eu cobro um valor e eu ofereço somente as intervenções ortográficas e gramaticais. Agora, se você precisar de um olhar mais crítico, né, sobre o texto, aí eu sugiro um outro serviço que eu chamo, por exemplo, de revisão crítica, né? A revisão ortográfica e gramatical eu sugiro, e pelo que eu compreendo como revisor, pela minha experiência, trabalhando há 10 anos na área e também vendo oferta de serviço de outros revisores, a revisão ortográfica e gramatical ela é uma revisão que é vista hoje como uma revisão final para publicação. Na verdade, muitas pessoas compreendem a revisão de texto, o processo de revisão, como sinônimo de uma conferência para publicação. E qual que é o problema disso? Às vezes o texto não está pronto para ser publicado e ele jamais estará, dependendo desse texto, né, simplesmente passando por uma revisão ortográfica e gramatical. Então há casos que há tantos problemas no texto que ele precisa ser editado. Então, quando o autor simplesmente envia o texto para o revisor e esse texto não passa por um processo ou não passou, né, de edição, talvez esse serviço não seja o suficiente para que o texto seja publicado. E aí o que pode acontecer? A necessidade de o texto voltar para o cliente para que ele ajuste algumas coisas indicadas pelo revisor que não cabe ao revisor, como, por exemplo, períodos esvaziados de sentido, períodos incompletos ou alguma outra questão, e que esse texto volte para o revisor novamente. Então, isso implicará um novo olhar e você vai acabar gastando um pouquinho mais por isso. Por quê? Porque você não planejou bem
o seu texto, porque a revisão não salvará o seu texto de todos os problemas, né? E há casos que as pessoas simplesmente não mandam o texto para a segunda revisão. E o que elas, né, recebem os comentários do revisor e elas fazem as alterações e não mandam. O que isso implica? Você não é revisor. Então, quem vai validar o seu texto novamente depois de você ter alterado o seu texto? O ideal seria que você alterasse, se você não quiser gastar, mandando o texto novamente, para não ficar esse vai e vem, que você fizesse, né, que você faça um processo de edição do texto, de preparação do texto. E depois, posteriormente, você envia o texto para revisão. Mas, na verdade, pessoal, a revisão pode ser feita a qualquer momento do processo de redação. Então, se você quer escrever o primeiro capítulo e não tem muita certeza, quer mandar para o revisor, pode mandar. Está ali inseguro, a dissertação de mestrado você ainda está escrevendo, mas quer mandar para ter uma ideia de como é o serviço, ter algumas dicas sobre escrita, inclusive, pode mandar para revisão, com certeza. Mas você precisa entender essas etapas e o que você está pedindo, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, escrevam para mim. Se vocês tiverem dúvidas sobre o serviço, eu trabalho há muitos anos com revisão. Vai ser um prazer atendê-los. Vou deixar aqui os meus contatos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.